Olá pessoal, agora vamos falar como você funciona. Olha só, preste atenção. Você, ao longo da sua vida, você vai criando várias memórias. Essas memórias, elas vão sendo colocadas dentro do quê? Dentro dos seus neurônios. Então, esses neurônios, eles vão guardando suas memórias. E aí o que acontece? Quando você vê algum fato, ou vê alguma situação, ou correlaciona qualquer coisa, essas memórias, elas vêm para você através desses neurônios, através de sinapses. Sinapses, na verdade, elas podem ser elétricas, né, e químicas. E o que acontece? Essas sinapses, elas acabam juntando essas memórias e situações e criando um cenário para você. Esse cenário que ela cria de memórias e situações, você vai analisar, ver se cabe dentro daquela situação. Tudo isso muito rápido, pessoal, tudo isso muito em milissegundos, né? Praticamente imperceptível. E aí o que acontece? Você vai fazer um julgamento. Então, pego várias memórias de uma situação, faço uma análise se elas realmente são importantes, se elas realmente têm fundamento, e aí depois eu vou fazer o julgamento. Depois desse julgamento, que é os parâmetros que eu uso para ver se aquilo está certo ou está errado, se aquilo está legal para mim, não está legal para mim, como é que funciona, eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma atitude ou um pensamento. Se eu tiver um pensamento ou uma atitude, dos dois jeitos eu vou injetar hormônios no meu organismo. Então parem para pensar. Se eu estou sentado pensando, eu estou gerando hormônios. Aí o que acontece? Vamos supor que seja uma situação que não é muito agradável, uma situação de estresse. O que acontece? Eu vou gerar o quê? Eu vou gerar adrenalina em primeiro lugar, vou ficar de sobreaviso, tomando cuidado com toda a situação. Segundo lugar, eu vou gerar, continuando na mesma situação, neuroadrenalina. Então eu falo, nossa, agora eu já vou começar a reagir porque eu não estou gostando muito daquilo. Então eu vou ter um sentimento de fuga, ou de briga, ou de qualquer forma. Isso eu estou falando só fisicamente, estou falando também verbalmente. E aí, posterior, para que você não exploda, para que você não estoure, o que acontece? O seu organismo vai jogar em você uma coisa chamada cortisona, para dar uma baixada na bola, dar uma tranquilizada. E aí o que acontece? Eu começo a ficar mais tranquilo e começo a relaxar. Tá? A constância disso pode te levar a alguns problemas. Alguns deles, o que é? Você viver muito tempo num ambiente estressante, viver muito tempo com pessoas estressantes, pode te levar também a você ficar o quê? Em depressão, você não tem mais vontade de nada, você não criou uma automotivação para você. Veja lá o vídeo de automotivação. Não criou uma missão, um sonho para você, e você acaba entrando em depressão. Isso é muito perigoso, porque quando você entra em depressão, aí você não quer mais nada, você não acredita em mais nada, você começa a ter sempre o mesmo pensamento, você começa a sempre ficar naquele redemoinho, né, que a gente chama de alto fluxo, na verdade, muitos chamam de alto fluxo, e aí você não consegue mais sair daquilo. Agora vamos lá. Como é que você sai disso? Vamos sair disso? Vamos sair disso. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte: quanto menos você dizer para o seu cérebro que você não quer pensar naquilo, mais ele vai fazendo com que as suas sinapses, com aqueles estímulos de buscar aquelas memórias, eles vão diminuindo e eles vão sendo esquecidos num cantinho lá. Então, primeira coisa, você tem que mostrar para o seu cérebro que você controla você e que você não quer mais aquilo, certo? Por isso é importantíssimo. Eu não quero mais aquilo. Você vai demonstrar que você não quer, e aí você vai o quê? Afastando aquelas memórias e vai diminuindo as correlações das suas sinapses com relação àquilo. Segundo ponto, o que você vai fazer? Vai tentar buscar vencer o que você tem de medo, vencer o que você não quer. Você entendeu? Se é uma pessoa que você não quer, se ela te faz mal, sente, converse com ela, discuta de uma maneira harmônica com ela. Se você puder evitá-la, evite durante um tempo. Isso vai fazer com que você esqueça aquelas memórias. Uma outra coisa muito importante: respire muito, respire sempre quando você estiver numa situação dessa. Isso faz com que acalme o que? As suas tempestades elétricas de sinapses ali, buscando sempre a mesma memória. Faça relaxamento, busque um relaxamento também, é muito importante, tá? E aí você vai ver o seguinte, que se você puder também, isso é muito importante, o esporte não é só físico, o esporte também é para a cabeça. O que acontece? Faça algum esporte que você transpire. Quando você fizer isso, você vai jogar no seu corpo uma coisa chamada endorfina, também vai te ajudar muito para fazer com que você tenha mais relaxamento, com que você consiga ficar mais
tranquila, não tenha tanta ansiedade e baixe toda essa situação. Gente, busque o autocontrole. O autocontrole, ele gera no seu cérebro uma coisa chamada dopamina. Há muito tempo, desde a época medieval, quando você se sente seguro, quando você se sente que tem autocontrole, o seu cérebro gera dopamina e melhora essa situação. Procure se controlar, procure se conhecer. Agora, gente, vejam todos os vídeos, procure se entender. Isso é muito importante, muito importante. Fiquem com Deus, uma boa semana e até mais.